Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, segundo a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Estou feliz, satisfeito por mais esta oportunidade de estar juntamente com os irmãos, louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Deus tem falado conosco, com certeza tem ainda uma palavra para os nossos corações nessa noite. Você que saiu do seu lar para ouvir Deus falar, Deus tem falado conosco neste lugar, amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Repetindo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Confesso que nesta noite estou, mais uma vez digo, muito feliz por já sentir a glória do Senhor neste lugar. É verdade que é uma responsabilidade muito grande para nós estarmos transmitindo a palavra do Senhor aos irmãos, sabendo que a igreja é a igreja do Senhor, é a igreja de Jesus Cristo que está aqui presente. Então é uma responsabilidade muito grande para nós, porque se trata de um povo especial, se trata de um povo peculiar de Deus, se trata de um povo que a Bíblia fala ser a menina dos olhos do Senhor. Então não é de qualquer maneira que devemos estar aqui, devemos estar mesmo com muita reverência, prudência e temor no Senhor e tremor também, para entregar a mensagem que Deus tem colocado ao nosso coração. O Senhor tem falado comigo nesta noite a respeito desse versículo, um versículo muito conhecido da igreja do Senhor, um versículo que os irmãos que leem a palavra de Deus constantemente conhecem muito bem, onde Salomão, o escritor desse livro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, escreve este capítulo de número 3, e no seu início, no título, ele já diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, e nós sabemos muito bem disso, que Deus tem o seu tempo determinado. Nada acontece fora do tempo do Senhor. É porque o Senhor, Ele tem domínio de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, e nada pode fugir do controle, ou seja, das mãos do domínio do nosso Senhor. Então, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve o versículo de número 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e diz mais em seguida, e que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Ele segue ainda narrando algumas passagens, dizendo que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ele também diz que há tempo de plantar e arrancar o que se plantou, e ele segue dizendo que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, e segue ainda o capítulo em diante, ele segue falando a respeito de vários tempos que existem, e nós sabemos muito bem o tempo que estamos vivendo. São tempos difíceis. A Bíblia nos fala que o tempo em que estamos vivendo é tempo trabalhoso, é tempo difícil. E a Bíblia Sagrada exorta-nos nessa noite, a igreja do Senhor, a conhecer o nosso tempo. A igreja de Deus que está na atualidade, na nossa atual época, em que estamos vivendo, a nossa era em que estamos vivendo, a igreja do Senhor, ela deve conhecer o tempo em que ela está vivendo. Nós sabemos que é tempo de apostasia, é tempo da frieza espiritual, é tempo de guerras, é tempo de rumores de guerras. O que eu quero dizer nesta noite, que está perto também o tempo da volta de Jesus Cristo de Nazaré. Para tudo, debaixo dos céus existe um tempo. Israel ficou preso 430 anos no Egito. A Bíblia diz que Israel saiu
Porque Deus determinou que naquele tempo o cativeiro seria revertido. Houve o tempo determinado para que Israel estivesse preso, mas houve o tempo da libertação. Eu quero dizer para nós também não é diferente. O Egito para nós ficou para trás. Houve o tempo em que Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia chama até de a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, onde Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu na cruz do Calvário e nos libertou do Egito de uma vez por todas. O que para nós chamamos de a plenitude dos tempos, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Ele colocou um marco no tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluias. E estamos aqui, é porque Jesus Cristo de Nazaré determinou esse dia. A igreja nasceu no sangue de Jesus Cristo de Nazaré derramado na cruz do Calvário. E é tempo de nós, a igreja do Senhor, começarmos a despertar, como eu ouvi nesta noite, o hino cantado aqui. É hora de acordar e conhecer o tempo em que estamos vivendo. A mensagem de hoje é uma mensagem simples, mas é a mensagem que Deus coloca no meu coração, e é a mensagem que nós necessitamos nesta noite, para continuarmos a nossa caminhada espiritual. Conhecer o nosso tempo, porque o tempo está passando e o que é que estamos fazendo? Aleluias. E para falar do tempo, existe na Bíblia Sagrada vários personagens que obtiveram êxito na sua carreira e vida espiritual, obtiveram vitórias e mais vitórias porque conheceram o tempo em que estavam vivendo. É necessário para a igreja do Senhor, nós que queremos chegar na Sião celestial, nós também que queremos ter vitória enquanto aqui estivermos nessa terra, necessário é conhecermos o tempo, necessário é para isso aproveitarmos as nossas oportunidades. E não há melhor maneira do que aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Assim nós estaremos fazendo como manda a palavra, remindo o tempo. Remir o tempo para a igreja do Senhor significa aproveitar o tempo. Você nessa noite saiu da sua casa, está aqui adorando o Senhor, você está aproveitando o seu tempo da melhor maneira possível. Não há como você aproveitar o seu tempo de outra maneira a não ser estar na casa do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, aproveite o tempo. Aproveite, quem sabe, esses 30 minutos e comece a fazer uma reflexão do que nós temos feito para o Senhor Jesus Cristo no tempo em que estamos vivendo. Quanto tempo de vida com Deus nós temos? O que é que temos feito nesse tempo? Será que temos aproveitado a oportunidade tão grande que o Senhor tem nos concedido? Mas eu vejo na Bíblia Sagrada alguém que teve uma única oportunidade e aproveitou bem o tempo, e aproveitou bem a sua oportunidade. Eu quero falar de uma rainha que todos conhecem, o nome dela é Esther. Ela aproveitou a oportunidade que o Senhor lhe conceder, e através daquela vida, os irmãos conhecem bem a palavra do Senhor. Houve tão grande livramento para o povo judeu daquela época. Todos conhecem a história dessa rainha, chamada Esther, que o nome dela no original, assim diz a Bíblia, no hebraico Hadassah. Esther, possivelmente o nome persa, que significa estrela, pois ela fazia parte do povo que havia sido levado ao cativeiro, ou seja, os pais dela. Ela já era uma menina que nasceu ali, durante o cativeiro de Israel na Babilônia. Mas como 50 anos depois que passa essa história, o povo já havia obtido a oportunidade de voltar para a sua casa, para a sua terra natal, mas muitos, por gozarem de uma grande liberdade, por gozarem de grandes favores, gozarem de grande liberdade ali no reinado, continuaram a sua vida ali na Babilônia, ou seja, no reinado persa, porque a Pérsia, ela venceu, ela subjugou Babilônia, e por isso então dominava naquela época, 50 anos depois que o povo havia voltado já para a sua terra natal. Bem, o que eu quero dizer é que
Esther foi peça central no livramento que o Senhor concedeu ao povo judeu de toda aquela época. A Bíblia Sagrada nos mostra a história, começando de uma festa que o rei Assuero dera no seu reinado, uma festa que durou mais ou menos 180 dias, e ele queria lhe apresentar a sua rainha, na atualidade naquela época, chamava-se Vasti. Ele mandou chamar Vasti e ela não quis se apresentar diante do rei para que ele pudesse mostrar a sua rainha a todos aqueles que estavam ali reunidos naquela festividade. Ele era rei sobre 127 províncias, diz a Bíblia Sagrada. O seu reinado era muito grande. E ele então houve naquela festa e ele queria mostrar ali a sua rainha para todos aqueles que estavam presentes. Mas ela se recusou, perdeu a oportunidade então. E o rei, ele disse assim, convocando os seus eunucos. Ele disse: o que eu devo fazer? Um dos seus eunucos disse: rei, o senhor deve tomar a coroa dessa rainha, porque ela desonrou o Senhor, ela te desobedeceu. Então assim fizeram, o rei tomou a coroa da rainha Vasti. Passado alguns tempos, a Bíblia Sagrada nos fala que então o rei Assuero lembra-se de Vasti e do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então ele disseram aos jovens do rei que serviam: busquem para o rei moças virgens, moças em todas as províncias. Foi então feito um decreto enviado a todas as províncias, um decreto em todas as línguas de cada província, para que onde estivesse ali moças virgens, era para ser trazidas perante o rei, na presença do rei, para que então o rei pudesse observar cada moça dessa, e assim, passado algum período de preparação, uma dessas moças seria a escolhida para substituir a rainha Vasti. E a Bíblia Sagrada segue dizendo que havia um judeu por nome de Mardoqueu, que ele ficava ali na porta do palácio real. Ele era como um oficial judeu ali, ficava sempre no pátio da porta do palácio. E a Bíblia Sagrada diz que ele criou Esther, ele era tio de Esther e pai adotivo de Esther. Ele criou Esther, e quando houve esse decreto, esse chamado, ele disse para Esther, para ela ser uma das moças a se apresentar ao rei. E a Bíblia Sagrada segue narrando a história. A Bíblia Sagrada fala então que essas moças se apresentaram, e a Bíblia Sagrada fala que chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, para a tomara por sua filha, nós já falamos, para ir ao rei. E a Bíblia Sagrada diz que coisa nenhuma pediu a Esther, que naquela hora ela simplesmente não revelasse que ela era judia, devido às circunstâncias em que estava passando o povo judeu naquela altura. E o rei, a Bíblia fala que ele amou Esther mais do que todas as mulheres, porque Esther alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas aquelas outras virgens. Nós vemos aí a diferença na vida daquele que serve ao Todo-Poderoso. Apesar de nesse livro nós observarmos que não existe o nome escrito Deus nesse livro, ou nenhum pronome escrito a respeito de Deus, mas nós vemos nesse livro a mão de Deus do início até o fim, com um simples propósito: livrar o povo judeu daquela época. E segue-se dizendo